Boa tarde, terça-feira, 12 de abril de 2016, mais uma ação e reação. Hoje, terça-feira de calor senegalesco aqui na Baixada Santista. Para me ajudar a fazer o programa, o advogado e empresário Rogério Conde. Boa tarde, Rogério, tudo bem? Boa tarde, Filete, nossos telespectadores, um prazer estar aqui de novo. E também o nosso consultor e jornalista Moisés Fernandes. Boa tarde, Moisés, tudo bem? Boa tarde, Filete, obrigado pelo convite. Boa tarde, Conde. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Bom, 38 votos, a comissão aprova o parecer do impeachment. O que você acha, Rogério? 38 a 27. Eu acho que é um cenário de que, de alguma forma, a gente já imaginava, né? Pelos acontecimentos, pelo que a gente vem acompanhando. Agora precisa novos fatos aconteceram, o áudio vazado, se de propósito ou não, a gente não sabe, pelo vice-presidente Michel Temer, e outras negociações estão ocorrendo em Brasília, em que o governo, de alguma forma, tenta a todo custo angariar mais aliados para que permaneça essa equipe que está. A gente precisa aguardar, mas pelo que tudo indica, no final de semana nós teremos a aprovação do processo de impedimento da presidente. Para os governistas uma vitória, né? Para os governistas não, para os contra Dilma uma vitória, mas para os governistas também eles acham que se eles fizerem aqui 38 por 27, faz a regra de 3, não chega nos 300 e poucos votos necessários, né, Rogério? Essa conta, ela parece que muda todo dia, né? No final do dia a gente sempre percebe, e a gente que acaba militando um pouco mais na política, conversa com um, com outro, com alguns deputados, com alguns assessores, e as contas são variadas, assim, cada lado está puxando a sardinha. Por isso que essa negociação toda que está ocorrendo em Brasília é que acho que de alguma forma pode modificar. Para você ter uma ideia, Moisés, por exemplo, eu escutei de uma deputada de grande influência em Brasília dizendo que vai passar no Congresso tudo, mas no Senado não passa por 2 votos. Diz que é 1 milhão para o deputado que votar a favor do governo e 400 mil para essa abstenção, né? Exatamente. Então tem todos esses... isso influencia, esses agravantes todos que influenciam muito. Essa negociação, pelo que a gente está acompanhando, está sendo de muita... Assim, a coisa... rápida. Rápida e muito incisiva, assim. Toma lá da cá mesmo. Mas, Rogério, isso para nós, como cidadão, eu fico enojado, né? Se o Congresso, se passar no Congresso, ela já fica 6 meses fora, né? Exatamente. Aí o Senado discute, mas aí ela já está afastada por 6 meses, né? Continua o balcão. Agora, eu quero aproveitar a oportunidade, esse gancho que você deu, logo no início do programa, de pedir minha opinião sobre esse cenário. Eu não quero esquecer de fazer um apelo a você que está sempre nos acompanhando. Agora é o momento da reflexão. Você tem em suas mãos, eu sempre que tenho oportunidade, comento esse assunto. Você tem em sua mão a maior ferramenta de transformação desse país, que é o seu voto. Né? Eu acho que para nós mudarmos o cenário que aí está, só existem 2 formas. Ou através da política, ou se pegar em armas, ou uma revolução armada. Eu sou contra a violência, sou contra a arma, tudo isso. Acho que a política é a ferramenta de transformação. E a principal arma, o principal argumento que você tem, a principal ferramenta que você tem é o seu voto. Então fique atento, acompanhe agora essas votações do impeachment, de tudo isso, de acordo com o seu sentimento, de como você se sente nesse momento. Acompanhe para saber se aquele deputado que você votou lá atrás, de que forma ele está se posicionando agora nesse processo. Se aquele deputado que eventualmente você esteja simpatizando ultimamente, vendo os discursos, acompanhando os seus pronunciamentos, veja como ele vai se posicionar agora, né, nesse processo. Que isso é importante para você exercer
o seu direito de voto nas próximas eleições. Nós estamos num ano eleitoral e você pode ter certeza que você tem essa ferramenta de transformação, que pode mudar tudo, que é o seu voto. Moisés, a questão, o grupo contrário à continuidade do governo Dilma Rousseff conseguiu 5 votos a mais do que o esperado. E a denúncia vai seguir para plenário na Câmara. Provavelmente no domingo vai ter a decisão final. E eu acho que esses 5 votos a mais aí que eles conseguiram, né, ou seja, eles vão fazer diferença lá na frente. Eu acho que a gente está passando por um momento, e a gente vem falando disso aqui algumas vezes no programa, um momento único no país, né, onde as pessoas, a cada dia que passa, a gente está na rua aí conversando, falando com as pessoas, visitando locais, e a gente vê que as pessoas cada vez mais estão preocupadas com o rumo da política. Não só a política nacional, como a política também estadual e a política municipal. E existe uma clama, né, que vem, que você vê, você sente nas pessoas, as pessoas te falam nitidamente, sem meias palavras, por mudança. A gente precisa mudar o modelo, a forma como as coisas estão sendo conduzidas hoje, em todas as esferas. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai seguir dentro desse modelo. Hoje de manhã, eu estava acompanhando o jornal e já se fala em trazer ministros, né, que estão nos seus cargos, trazê-los de volta, porque eles têm mandato como deputado federal, para garantir mais votos. Tira o suplente? Tira o suplente, porque você não tem certeza sobre essa suplência, se ele vai votar com você ou não, então você traz os ministros de volta. Alguns deputados que estão em outras situações também, dentro de cargos do governo, seriam trazidos novamente. Com isso, você aumenta a margem do governo para barrar o impeachment. E, segundo alguns especialistas, né, ou seja, o impeachment já vai ser barrado. Ou seja, ele sequer, né, ou seja, porque existe a conta que realmente ele não passa no Senado. Ou seja, no Senado, a probabilidade dele passar no Senado é muito baixa. Mas ela fica um tempo suspensa, né? Mas ela fica um tempo suspensa. Já é uma modificação. Já é uma modificação. Mas, ou seja, o que está se falando hoje, pelo menos até o horário do almoço, quando eu acompanho algumas notícias, é que sequer a gente consegue passar esse impedimento dentro da Câmara Federal. Então, nós não conseguimos passar, por quê? Porque o governo está se articulando, ou seja, existe uma ideia de um esvaziamento, ou seja, de alguns deputados não comparecerem simplesmente alegando motivos pessoais. É aquilo que o Rogério falou, para não ficar tão queimado, né? Eu acho que vai queimar do mesmo jeito, mas vai ficar tão queimado, ele se abstém, ganha alguma coisa e fica em casa. Isso. Alguns partidos menores, hoje eu tive com uma pessoa de um partido menor aqui de Santos, já está se falando em negociações com relação a alguns ministérios. Por quê? Porque esse partido está votando com o governo, então, ou seja, o governo vai dar um ministério para esse partido pequeno. O partido Nanico, que já não tem ministério. Que já não é mais tão anão, tinha poucos deputados, já aumentou o número de deputados. Então, ou seja, a gente vive hoje uma situação que, ao meu ver, está acabando, ou seja, é a hora mais escura que a gente está vivenciando hoje da política brasileira, mas ela vai passar, porque a gente não suporta mais esse tipo de sistema que foi implantado lá atrás pelo seu Fernando Henrique Cardoso, quando instituiu a ideia da reeleição. Quando você institui a ideia da reeleição, o que você precisa? Você precisa de coalizão para governar. Quando você precisa de coalizão, não é mais a ideia daquilo que é bom ou daquilo que é ruim para o povo. É a ideia daquilo que eu posso ou que eu não posso fazer para me reeleger. E aí você entra dentro desse contexto, como? Não dá mais, você não está mais governando. Ou seja, hoje o governo estadual não governa para a população, o governo municipal, aqui de Santos mesmo, não governa mais para a população, não está preocupado com a população, o governo federal sequer está preocupado com a população, sequer está preocupado. O Conde, quando entrou aqui comigo, brincou, né, sobre a crise, sobre as situações. Empresário deve estar enfrentando dificuldades, porque não está fácil para ninguém, porque ninguém está preocupado com governar. Eles estão preocupados com o quê? O governo federal está preocupado pura e simplesmente em não ter o impeachment. Então, essa é a única preocupação. Coloca-se todas as pessoas, todos os atores políticos para discutir essa situação. Então, ou seja, o número 1 do governo federal, barrar o impeachment. Quando você pensa no governo estadual e governo municipal, qual é o número 1? Eleição. Ou a reeleição. Então, ou seja, se a gente não parar de brincar, a gente está brincando. Eles fingem que governam para a gente finge que acredita. Se a gente não verdadeiramente parar com esse modelo, parar de brincar de política e realmente fazer aquilo que é importante para a população, ou seja, vai lá na rua, vai no Morro da Nova Sintra, vai lá no São Bento, vai lá na Zona Noroeste.
que eu tenho que falar da minha cidade, não dá para ficar falando da esfera federal, mas vai no país todo rodar, para você ver qual o nível de insatisfação das pessoas, porque elas sentem que estão sendo usadas. E aí chega a próxima eleição, o que acontece? Aí vai todo mundo para a rua, diz que promete isso, que vai prometer aquilo, que vai fazer não sei o que vai fazer não sei o que lá, entrega a obra à torta e à direito, ou seja, que ficaram segurando até agora para lançar, para enganar todo mundo e se reeleger. Só que, na verdade, isso não vai acontecer. Porque se você for para a rua realmente ver o que a população hoje está falando, ela está falando o quê? Eu não aguento mais esse modelo, eu estou cansado desse modelo. E a gente vai mudar esse modelo. Como? Como o Conde falou, através do voto e da participação. Que aí eu só acrescentaria algo em relação ao Conde, o que o Conde falou. O voto é importante, é importantíssimo, mas a tua participação dentro desse processo é fundamental. Não é só ir lá e votar, mas é participar, é entender o que os partidos estão fazendo. Entender, ou seja, verdadeiramente o que as pessoas que estão lá à frente desses partidos querem, que muitas vezes não é o que você quer. Muitas vezes eles não estão preocupados com o que você está precisando lá, de verdade lá. Eles estão preocupados em fazer obra aí de 4,6 milhões aí de reais num triângulo ali atrás do Miramar. E aí você vai lá olhar a obra depois de pronta, o que tem lá para esse valor? Nada. Então, ou seja... Na opinião de vocês, por exemplo, ou do Rogério, a questão do, por exemplo, PR, vou dar exemplo, o PR, a maioria vai votar a favor da Dilma Rousseff, conforme o noticiário. E isso aí você acha que, Rogério, que prejudica a eleição municipal para os candidatos do PR, já que a cidade, vamos supor, Santos é uma cidade que tem mais gente contra o governo Dilma. Então vamos supor que um partido, não vamos dar um exemplo, vamos dar um partido X. Eu falei do PR porque a orientação do PR dos 40 deputados é votar pró-Dilma, né? Só que, lógico que no PR existem deputados que vão votar contra, e já foi falado, o deputado até falou na televisão, tudo. Mas você acha que prejudica? Vamos supor, Rogério, você é do partido X, e você é candidato a vereador. Aqui em Santos, que é uma cidade que a maioria é contra o governo Dilma, você acha que prejudica você nesse partido, se o partido a nível federal apoiar Dilma? Eu acho que prejudica, sim. Eu acho que não dá para desassociar, assim, falar, olha, a esfera federal o partido age de uma forma, mas aqui na esfera municipal a gente age de outra. É compreensível, a gente não pode ser hipócrita de falar que não, ser radical. Acontece, todo mundo sabe que eu sou do PSD, do partido cujo líder é o Gilberto Kassab, ministro das cidades. O PSD é a favor da manutenção do governo. Nós aqui na esfera municipal, tenho certeza que acho que se não for 100%, 99% do PSD aqui PSD aqui não concorda com a forma como o governo está conduzindo a política no âmbito federal. Agora você vai dizer... eu vou mudar minha convicção porque a orientação federal é outra? Não vou mudar minha convicção, mas na hora que eu for discutir com os meus amigos, no momento em que eu estou numa roda conversando e discutindo política, eu sou cobrado. Quem faz política partidária, de alguma forma é cobrado. Então, não tem como. Eu acho que atrapalha, exemplo, claro que atrapalha. Se você for candidato a vereador, ou por exemplo, alguém do PR em Santos, por exemplo, um abraço para o Dario Gonzalez, e o partido na sua maioria, você pode falar, não, mas 5 do... Mas eu não tenho certeza, eu tenho certeza que prejudica, claro que prejudica. Como existem excelentes quadros no PT, por exemplo, que são colocados na mesma seara do resto do partido todo. Não tem como você mudar. Você fala, eu tenho quadros excelentes em Cubatão, no PT. Eu tenho quadros aqui em Santos, do PT, também excelentes. Só que agora você fala em PT, é tudo uma coisa só. Então, as pessoas, principalmente aqueles que não militam na política partidária, acabam por generalizar. Então, fica mais complicado para os candidatos explicarem isso para a população, explicarem isso para aqueles que não acompanham tão de perto a política. Porque hoje o político, de uma forma geral, ele está mal visto, né? A classe política toda, você fala em político, você já fala, esse cara é bandido, ou esse cara é aproveitador, ou então ele quer mamar, né? Que todo mundo fala mamar
eu acho isso tão chulo. Mamar no governo. Mamar na teta do governo. É isso. Mas a gente precisa saber diferenciar. Existem bons políticos e maus políticos. Existem bons advogados, maus advogados, bons médicos, maus médicos em todo lugar. E em todos os partidos existem aqueles que querem o bem, trabalham por uma, às vezes até numa utopia dentro de um partido, e outros que realmente são aproveitadores e estão lá querendo só saber de um aproveitamento pessoal. Você concorda, Moisés, que existe uma dificuldade no âmbito regional se o partido tiver uma opção diferente do que a população daquele local pensa? Com certeza. Inclusive já está sendo divulgado nas redes sociais, né? Porque hoje o controle da mídia saiu de algumas TVs, né? Ou seja, antigamente, né? Eu estou com 39, acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu estou com 27 só. Então a gente tem quase a mesma idade aqui nessa bancada, né? Somos quase da mesma geração. Está vendo o programa, tem 55, mas está tudo certo aí. Mas antigamente, ou seja, existiam algumas TVs que tinham controle. Então, ou seja, se não passava numa determinada TV, não tinha acontecido no país. Né? Se não passava em outra TV, também não tinha ocorrido aquele fato no país. Hoje não, ou seja, o controle da informação com algumas mídias sociais, com algumas situações que a gente está vivenciando, é completamente diferente. Então, hoje, quando eu abri lá minhas mídias sociais, eu já vi lá quem são os deputados que vão votar, quais são os partidos que estão alinhados com o governo, quais são aqueles que não estão, quais são aqueles que liberaram os deputados para votar ou não, de acordo com a sua vontade, né? Ou seja, o que mostra que esse partido sequer tem ideologia. Né? Porque assim, como assim? Você tem uma ideologia e você libera todo mundo, ó, decida como você quiser. Vota com a sua O PMDB liberou. Ou cada um vota com aquilo que receber. Então, assim, você tem condição de receber mais, você recebe mais, que é o caso do PMDB. Então, assim, se você não tem condição e de repente você resolve não votar, se você tem a possibilidade de construir um cargo lá dentro do governo, você fecha com o governo. Então, ou seja, não tem o menor sentido. Se você não tem nada, você fica em casa para ganhar alguma coisa. Ou você fica em casa lá, porque de repente o governo te dá alguma coisa. Então, ou seja, vai sim, e você vai ter que responder isso às pessoas. Assim, quem está na rua, quem está conversando com as pessoas, está tendo que responder essas questões, sim. Então, sim, se é o caso do PR, é o caso de alguns outros partidos que você citou, ou seja, vão ter que responder isso. O PR, a maioria é pró-Dilma. Sim, como o PP também. Por exemplo, o PP tem alguns nomes que o Sudeste e o Sul está fechado contra a Dilma, e o restante do país está favorável a Dilma. Mas aí o cara escapa ainda, ele fala, não, aqui na região votamos contra. Isso, né? Exatamente. Então, no Nordeste é o contrário, talvez no Nordeste tenha alguma cidade que seja pró-Dilma. Mas concorda que a gente precisa então de uma reforma política verdadeira? Porque assim, como que você tem essas siglas onde cada um, assim, porque se você está no partido, você está por uma ideologia. Você não tem compromisso nenhum. É isso, você está porque você acredita naquela ideologia. Você lê o estatuto quando você vai fazer uma ficha de filiação, você assinou lá teus dados, o que você fez lá no final? Assinou. E aí, justamente em cima da assinatura, está lá escrito assim, concordo com o estatuto, ou seja, do partido. Tem esse partido que você não consegue diferenciar hoje. Como você falou, tem gente do PT bacana, tem gente do PR bacana, mas hoje, se você perguntar qual a diferença do seu partido para um outro, se não seja um radical de esquerda nem de direita, você não sabe falar. Então, mas por isso que eu acho que algumas coisas que já foram feitas nessa reforma já são importantes. Então, por exemplo, quando você vai para um debate, se você não tiver um número X de deputados, você já nem pode ir para esse debate. Por quê? Porque você começa a parar, você começa a brecar essa cláusula de barreira. Se você tem a possibilidade de, eu quero sair candidato, vamos imaginar Conde quer sair candidato a prefeito por Santos. Ele não tem a possibilidade de ter um partido, porque ele não faz parte de nenhum partido, então que a gente faça como é nos Estados Unidos. O cara pode sair sozinho, sem partido, independente, sair candidato. Porque aí você evita essas questões, porque se você sair independente, como é nos Estados Unidos, ou sair por um partido desses pequenininhos que só servem como sigla de aluguel, é a mesma coisa. Às vezes até pior, porque você ainda independente ainda você leva vantagem, uma vantagem de não ter que arrastar ninguém com você. Exatamente. Então, ou seja, eu acho que a gente precisa fazer verdadeiramente uma reforma. E isso fica claro quando a gente observa o fato do impeachment. Por quê? Porque tem partidos que simplesmente liberaram seus deputados para votar com a sua consciência. Ou com sei lá o quê, né? Pode ser a consciência, mas pode ser uma outra coisa também. Então, eu acho que nós precisamos mudar a forma como... Quanto custa a consciência? Exatamente. Mas isso que ele falou aqui de Santos, né?
que de repente partido pequeno você não vai poder ir nos debates, tal, é relativo, né? Porque na legislação eu fui ver e falo assim, não é obrigado, porque senão tem 15 candidatos a prefeito e tal, mas também existe, por exemplo, se você tiver 3 candidatos que tenham tempo, e mais, vamos supor, em Santos, vai o Paulo Barbosa, com certeza vai ter tempo, de repente a Rede vai ter tempo, de repente o Democratas vai ter tempo, tá? Mas eles vão ficar discutindo os 3 sozinhos. Por exemplo, se os outros partidos tiverem também candidatos, fica chato. Quer dizer, não é que não pode ir no debate. Não é obrigado a chamar. Mas, por exemplo, você vai fazer um debate aqui na TV Com, então vai chamar só 3 para discutir? Aí os outros 2 da oposição não querem vir. Falam, não vamos vir, nós não vamos, só vier nós 3, nós não queremos, nós queremos todo mundo junto. Isso é no caso de terem 20 candidatos. Mas também se o candidato, estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo, o candidato, por exemplo, Paulo, né, vamos ser claro. Paulo é um candidato. Paulo hoje é a referência, é o prefeito. Se ele virar, por exemplo, num determinado debate da emissora X e falar assim, vai pulverizar muito que vai fulano, tudo que é de partido menor, e sabe que o cara vai ser incisivo na questão, ele vem falando, não vou, se ele for eu não vou. Mas a legislação não proíbe, mas também os outros partidos... Não, mas a legislação diz que você pode não chamar, não é obrigado a chamar o candidato de partido sem representatividade. Mas, por exemplo, aqui, Santos, tem os 8 candidatos, vamos supor que saiam 6. Fica chato um debate só nós 3 aqui. E vai ter que, automaticamente, vai ter que pôr os 6, né? Isso fica chato ou não é chato, é muito relativo. Mas por que não pode ir, por exemplo, o exemplo, o candidato X, porque é um partido menor. Se são 6, 5 candidatos, fica chato para uma democracia, né? Sempre chamaram, né? Esse chato eu acho muito relativo, é difícil. Mas você acha que não vão chamar? Na sua opinião, você acha que não vão chamar? Eu acho pouco provável. Quer dizer que, por exemplo, se sai o Paulo, vamos supor, o Stanislau, me ajuda aí, o Chifre, o Bosco Amaral, o Chifre, já são 4, né? Aí, por exemplo, sai o Nelson, nosso companheiro aqui. Não vou chamar o Nelson? Da casa. Sai o Nelson. Sai o Taylor Matos por um partido menor que ele consiga uma legenda. Eu acho que não vão chamar. Entendi. Porque pode virar o Marcelo e o Paulo e falar assim, se o Taylor for eu não vou, porque ele vai querer ficar só acusando e não tem proposta. Está dizendo, não é isso. Mas sai para o Marcelo, vamos falar, eu não vou. Será que ele vai bater no Marcelo também? Aí o Marcelo falou, não. Não sei, eu estou fazendo aqui, a gente está numa... eu não sei. O Nelson saiu do PSL. O Nelson saiu do PSL. Não, mas o Nelson é competentíssimo, ele pode sair por qualquer partido, por qualquer sigla. Não, eu entendi. Eles podem não querer. O partido não tem representatividade, eu não quero ir com eles. Você acha que pode vir uma imposição? Pode, a emissora vai falar, então não traz só quem realmente está no páreo, entre aspas. Pode acontecer. Mas não seria legal para a democracia? Você acha que é bom para todo mundo? O que é legal, você não perguntou se é legal. Não, o que você acha? O que você acha? O que eu acho. O que você acha? Que vai eu acho que isso de ser chato ou não ser chato é muito relativo. Vai dos interesses que estão postos à mesa naquele momento. Entendi. O que você acha? Eu acho que todo mundo deveria ter essa possibilidade de participar desde que fique... Porque essa cláusula até ajuda, por exemplo, assim, eu sei que na última eleição houve uma grande dificuldade de você ajeitar um número grande de candidatos que pudessem debater. Né? E se você chama um, você precisa chamar todos os outros. Pô. Então, mas tinha Beto Mansur, mas tinha Paulo Barbosa, tinha o Fabião, e eles todos tinha o foram Nelson, chamados. tinha o pessoal do PSOL. Inclusive teve uma TV que fez isso dentro de uma espécie de um galpão. Tinha aquela bancária, qual é o nome dela? Tinha bancária. Tinha bancária, tinha o PSOL, tinha bastante gente, pô. Tinha o Nelson. Tinha o Nelson, tinha o Fabião. Tinha o pessoal do PSTU, tinha muita gente. Então, eu acho que eram uns 12 candidatos, né? Ou seja, era um número grande de candidatos. Beto Mansur, Fabião, Paulo Barbosa, que estavam debatendo, né? E isso para a TV fica ruim, né? Quando você pensa na dinâmica, né? Na dinâmica ou seja, um número grandioso de candidatos. Mas, por outro lado, se a regra do jogo é essa, ou seja, de que hoje você só convida aqueles candidatos que tem, né? Ou seja, que tem a possibilidade. Essa prerrogativa. Você tem essa você prerrogativa. pode só convidar. Mas se você quiser convidar todos, pode convidar. Mas aí pode acontecer o que o Conde falou. Não, se for o fulano e ciclano, que são de partidos que não tem chance e vão ficar só falando mal, eu não vou. Pode acontecer. Mas aí eu acho que quem tomar essa postura, eu acho que sai perdendo grandemente, ou seja, com relação ao debate. Ou seja, porque se você foge de um debate, mas aí se coloca a equipe do candidato pondera, fala assim, o que é melhor?
será que eu perco mais não indo ou eu perco mais sendo agredido durante todo o debate? Qual que é? Põe na balança. De repente a opção é não. Eu acho que a gente perde menos não indo. Como eu já tenho muito tempo de televisão, eu vou expor na televisão todo dia, né? É o jogo da política, né? Do marketing político e tudo. Nós vamos dar um breve intervalo, já voltamos. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Porta. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta com o segundo bloco do Ação e Reação nessa terça-feira, dia 12 de abril de 2016, com Rogério Conde e Moisés Fernandes. Morador de São Vicente é preso com 16 mil em manifestação de Brasília. Ele foi preso com a quantia de 16 mil pela Polícia Federal e, ao ser abordado com o dinheiro na mochila, ele estava numa campanha pró-Dilma, não sabia identificar de onde que veio o dinheiro. E aí foi preso.
duas mochilas da manifestação. Parece brincadeira, mas é verdade. Ao prestar esclarecimento ao delegado, foi liberado por falta de provas. Uma mochila estava cheia de dinheiro e a outra cheia de mortadela. Isso. A outra cheia de faixas pró-Dilma, pró-governo. Não tem nem o que comentar isso, né? Aquelas coisas, envolvimento sindical, se arregimentando as pessoas para participarem. É muito triste isso, né? Eu acho que eu concordo quando o Moisés aqui muito bem colocou que a sociedade precisa se apropriar da discussão, né? A gente está num momento fértil para isso, né? Um ano eleitoral, um processo de impedimento, né? Vai afastar um presidente da República eleito pelo povo. É um momento importantíssimo. Agora, as pessoas deveriam se posicionar de livre e espontânea vontade, com a sua própria convicção. Infelizmente, nós ainda temos uma sociedade movida a esse tipo de subterfúgio, né? Você comprar a participação num evento popular, numa manifestação. Eu acho muito triste isso. Eu acho muito triste. Eu espero que um dia a gente ainda possa observar nas manifestações aquelas pessoas que estão realmente convictas do porquê que estão lá. Sinceramente, esse é o meu sonho. Só uma informação aqui que me passaram, o PSL saiu da presidente do Nelson, entrou o Vitor Panchorra, né? O Vitor Panchorra, que eu encontrei com ele no Teatro Municipal, ele falou que o Ação e Reação é obrigatório para todas as pessoas que gostam de política em Santos. Então, um abraço para o Vitor Panchorra, que faz o Sobreviver em Santos e que assumiu o PSL. Qual a sua opinião sobre essa questão dos 16 mil encontrado com o Vicentino lá em Brasília? É exatamente o que o Conde falou. Acho que é uma questão que a gente não tem nem que perder muito tempo com essa questão, mas isso é algo que vem acontecendo. Esses 16 mil ele não soube explicar, né? Eu li sobre isso, ele acabou não conseguindo explicar a origem dos 16 mil, nem o que ele faria com os 16 mil. E por conta de não ter muito que pudesse ser feito, ele acabou sendo liberado, mas ele é ligado a um movimento sindicalista, né? Ou seja, ele tem toda uma ligação com esse movimento e estava lá provavelmente para pagar essas pessoas que estavam lá se manifestando, né? No ato pró-Dilma, né? Pelo menos aquilo que foi falado, né? Assim, não que eu esteja afirmando isso, né, porque eu não tenho, nem que a gente não estava lá, né? Eu não tenho condição para afirmar isso daqui de Santos, né? Mas, ou seja, o que dá tudo a entender que a gente suspeita. Cada um faz uma opção que quiser também, né? Essa questão dessa compra que fica meio complicada, né? Exatamente. O Genival manda um abraço para vocês dois aqui, para o Moisés e para o Conde. Não se pode generalizar, mas os políticos, quando estão reunidos em Brasília nessa palhaçada, tinham que algemar todos e pôr na cadeia, porque só estão pensando nos seus interesses. O Genival de Santos, ele acha que essas compras de votos, tudo isso, é tudo... Genival, primeiro um abraço, obrigado pela participação, pelo seu tempo, por estar nos acompanhando, mas eu discordo. Eu acho que realmente nós estamos cercados de políticos muito mal intencionados, mas eu sei de alguns que realmente abraçaram esse estilo de vida, né, e às vezes ficam longe da família, de tudo, para poder brigar pelos seus objetivos, pelo que entende ser correto. Então eu não generalizo. Eu acho que, como eu disse antes, existem políticos bons, mas a grande maioria realmente hoje está deixando a desejar. Mas eu acredito no ser humano e acredito que alguns ainda se salvam. A Valdo Imbaré está preocupada com o que você falou, que ela estava crente que o impeachment ia acontecer, né? E ela está preocupada que você falou que a tendência de não acontecer, então ela ficou preocupada. Um abraço para a Valdo Imbaré. Um abraço, Val, também. Obrigado pela sua participação. E realmente essas foram as informações que a gente obteve hoje até o horário do meio-dia, né? O horário do almoço aí, o que estava vigente é esse aumento do número de deputados que podem, né, ou seja, votar a favor do governo, né, por conta dessas questões, ou seja, até com relação ao ministro, ou seja, essa movimentação de fazer com que os ministros recuem, né, saiam de seus cargos e voltem para o Congresso para votar favorável ao governo. E parece que com isso o governo garantiria, né, a margem que eles precisam, o número X de votos lá que eles necessitam para barrar esse... Mas isso pode mudar muito, até por conta do áudio que vazou do Michel Temer. Pode ser que o Michel Temer tenha alguma informação
exclusiva que a gente não tem, porque ele fala numa votação, né, acachapante contra o governo. Né? Então pode ser que exista algo que esteja sendo costurado, né, lá internamente, que a gente acaba não tendo acesso, né, para que realmente o processo de impeachment, de afastamento da presidente se dê. Mas o que a gente vem escutando de especialistas na área, né, pessoas que lidam com isso no dia a dia, é de que o governo deve conseguir realmente barrar esse processo agora no fim de semana, até por conta de alguns deputados que sequer vão à votação, que é uma forma de você se eximir, né? Não votei contra, não votei a favor. O Rogério comentou que o Michel Temer pode ter lançado propositalmente isso, né? Com certeza. Você acha que essa liberação do PMDB para votar em quem quiser não pode ser uma palavra, vocês votem em quem quiser, mas na verdade vota para mim ser presidente, né? Sim, de uma certa maneira também tem que ver, por exemplo, você falou de ministros que vão voltar, tudo, mas tem que ver que o PMDB vota em quem quiser. É o mesmo caso agora do Cardoso, veio fazer uma visita cordial ao amigo Márcio França em São Vicente. Claro nunca fez. Nunca fez, viu agora? Então é isso do PMDB, é a mesma coisa. Só voltando um pouquinho à informação anterior, como era o nome do Genival? Não, a moça do Imbaré. Valdo Imbaré. Então, eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ela está preocupada também com o risco da guerra civil, caso apoie socorro. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade. Na Veja dessa semana saiu uma matéria muito interessante falando sobre essa negociação que o governo está, de alguma forma, ofertando cargos e benesses aos deputados. Inclusive, um deputado sem expressão nenhuma, você chegou a ler? Cheguei. Deputado sem expressão nenhuma, que agora ele vai indicar o chefe do departamento lá, enfim, que está responsável pelas compras para a obra de transposição, tudo, sendo que ele próprio é fornecedor de material para essa obra. Deputado que ninguém conhece, exato, é um negócio, já cresceu. Exatamente, né? Imagina, o governo tem uma equipe analisando, né, o quadro, com o mapa, com todos os deputados, fala, pô, esse aqui é lá do Estado, não sei das contas. O que ele trabalha? Profissionalmente ele é tal. O que a gente pode fazer que ele vai mudar de ideia? Ele fornece para uma empresa tal. Então dá para ele a condição de fazer com que esse contrato dele seja renovado por mais 10 anos. Você vai lá, oferece para o cara nunca foi ouvido na vida. Aí ele é chamado no palácio, oferece para ele, o cara muda o voto. Infelizmente, isso que está acontecendo no nosso país. A Valdir Zimbaré, que aparece aqui com seu filhinho bonito, está mandando um abraço a todos aqui, está com medo da guerra civil. O Aldinei manda um abraço para o programa, fala que nós estamos ao vivo, que está bem o programa. O Wander Soares, o problema que são os desavisados, que são a maioria no país. Será que são a maioria? Infelizmente, são facilmente enganados pelos políticos. Então, eu acho que existe uma... Um abraço para o engenheiro Wander Soares. Um abraço para o Wander aí nos acompanhando. Eu acho que os políticos estão acreditando em algo que já não existe mais. Eu acho que a maioria da população brasileira já não é mais tão desavisada como anteriormente, já não é mais tão enganada como anteriormente, já não acredita mais nessa maquiagem que é feita aí diariamente, né, em busca de votos. Eles estão procurando cada vez mais entender o que se passa, entender o que acontece. Uma prova disso é o que a gente conversou aqui no início do programa, ou seja, a orientação de alguns partidos na esfera federal vai ter impacto aqui no município. Então, por que isso acontece? Porque as pessoas estão ligadas, ou seja, antigamente o cara nem se preocupava com o que estava acontecendo na esfera federal quando você fazia o link com a esfera, né, aqui do município. Então, ou seja, as pessoas já não estão mais desavisadas como antigamente, como se tinha essa ideia de que antigamente, a gente faz uma maquiagem, entrega umas obrazinhas aqui, umas obrazinhas ali. Não tinha internet também, né? Não tinha internet e está tudo certo. Hoje em dia não é assim não, ou seja, o cara está entregando a obra, está falando, aí você vai lá ver na hora do vamos ver mesmo, ou seja, a pessoa não está acreditando porque ela percebe que de verdade a pessoa não está fazendo um trabalho voltado ali para a população. É um ganho, né? Ou seja, é um toma lá da cá, é uma troca, né? Eu estou te dando isso aqui, que é o poder do meu voto, para te barrar ou não uma situação, e você está me dando uma questão, como bem disse o Conde aí. Então, eu acho que a população já não é mais aquela população de 10, 20, 30 anos atrás. Acho que a população hoje já não vai ser mais enganada e acho que a gente vai ter a resposta disso e aguardem, porque é agora, é em outubro.
Em outubro desse ano a gente já vai ter uma grande resposta disso. E aí a gente vai ver como que esses políticos vão se comportar, porque o retorno vai vir. Eu acho que a gente pode também enaltecer, nesse sentido, a mídia, né? De uma forma geral, a imprensa, que tem feito um trabalho fundamental de divulgação dos acontecimentos, dos posicionamentos. Então, a velocidade com que a informação é espalhada hoje em todos os segmentos da sociedade. Então, acho que a mídia realmente tem um papel, o jornalismo, né, principalmente, tem um papel fundamental nesse processo todo. A Nívia está perguntando dos semáforos inteligentes Santos, mas vamos falar dos apoiadores primeiro, né? Que senão a gente passa o tempo e não consegue falar deles. Tem que pagar água mineral aqui da TV Com, né? Vamos falar da Ozan? Liga para 32 28 8000. Ozan, faça como a Rosilma Rodan. Tem a Ozan. Ozan, plano de assistência familiar. www.ozan.com.br. E também um abraço para o pessoal do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Super Centro do Boqueirão. Pratos deliciosos, né? Rogério, o Moisés sempre estão lá. O Moisés falou que vai pagar o almoço lá. Vai pagar o almoço lá. Eu apostei aqui num programa com o João Vilela, que ele falou, não é ao final do governo do Paulo, é ao final do governo do Geraldo Alckmin, que o VLT não estaria pronto. Eu falei, mas já está pronto de São Vicente até o Canal 1, já está pronto na Senador Dantas, só falta ligar aquela parte ali do Canal 2, Canal 1. Ele não é o governo do Paulo Alexandre, ele falou que é um restaurante A4 lá no Tertúlia. Então, ele falou que... O que você acha, Rogério? Até o final do governo Alckmin, a primeira fase está pronta ou não? Você vai ganhar um almoço. Vai ganhar um almoço. O que você acha? O João é pessimista, falou que não é o governo do Paulo Alexandre. Eu até acho que no final desse governo... Eu acho que você ganhou um almoço. Não vai ficar tanto tempo assim, né? Rogério, a questão dos semáforos inteligentes, que entra em funcionamento em vários cruzamentos de Santos. Eu acho importantíssimo. Eu acho que a tecnologia, ela existe e ela é criada para beneficiar o cidadão, né? Eu acho que a gente usa a tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E, poxa, você tem um equipamento que possa dar essa facilidade na mobilidade urbana, que consiga, de alguma forma, aí, né, acabando com os gargalos, tudo, eu acho importantíssimo. Eu vou só mais longe. Eu acho, primeiro, que eu acho que é excelente, mas acho que essa tecnologia a gente está atrasado, já deveria estar em operação há bastante tempo. Do mesmo jeito que eu aqui já em outras oportunidades já falei, o caso, por exemplo, da nossa frota de transporte de massa, de transporte público, que deveria hoje já estar toda com GPS, tudo, os nossos pontos de ônibus todos, você deveria, como em vários lugares do Brasil e do mundo, então nem se fala, de você chegar lá e ter um painel dizendo, olha, o ônibus da linha tal está a tantos minutos do seu ponto, o outro ônibus está... E até hoje, isso numa cidade como Santos, plana, de área urbana restrita, nem tão grande assim. Eu acho um absurdo nós não termos isso até hoje. Eu acho que a população perde muito e a administração nesse ponto, na minha opinião, peca. Mas você já está atrasado, mas antes tarde do que nunca, né? Não, eu acho que antes tarde do que nunca, sempre. Muito bem-vindo. Toda iniciativa no sentido de facilitar a vida do cidadão é bem-vinda. Os semáforos inteligentes, você poder dar essa agilidade na mobilização, excelente. Eu só acho que tudo isso demora muito para acontecer. Por exemplo, o que eu citei aqui agora de você ter esse monitoramento da frota, tudo, isso foi uma licitação que ocorreu no primeiro mandato do prefeito Papa. E até hoje não foi... Faz 10 anos, 11 anos. Então isso a gente perde muito. Olha, nós estamos reclamando, e nisso eu preciso enaltecer o empenho do prefeito Paulo Alexandre, que desde que assumiu o primeiro dia, tem procurado melhorar a condição do transporte público. A gente, é claro que sabe que ele essas mudanças todas são restritas, existem contratos que já vêm de muitos anos, não é de um dia para o outro que todas essas mudanças são realizadas. Então ele já está... Mas, poxa, você vir ter que reclamar de que uma senhora
está no ônibus que não tem, que a acessibilidade não existe, que não tem ar-condicionado. Tem que fazer uma lei. Foi em 2016. Mas tem que fazer uma lei para levantar para uma gestante. Isso, sabe, isso tudo. Isso é cultural. Mas o que é de equipamento, isso tudo a gente já tem que ter faz tempo, pô. Isso é um negócio... Na espera das pessoas, Rogério, você vê aqui, mesmo aqui embaixo, as pessoas estão esperando, melhorou a mobilidade e tal, mas, pô, a pessoa espera tomar sol, chuva, né? Wi-Fi dentro dos ônibus. Ar-condicionado, elevador. Você dá dignidade para o cidadão. Você não pode... A gente reclama, todo mundo reclama, eu e acho que a cidade reclama, está cada vez mais difícil andar em Santos, o trânsito, tudo isso. Poxa... Então, a gente precisa incentivar o transporte de massa, o transporte público. Agora, você tem que dar condição, você concorda? Eu quero deixar meu carro em casa, mas, pô, eu preciso ter um mínimo de conforto para... Você vai trabalhar de terno, gravar, não dá. No transporte público. Então, isso vem acontecendo, claro, não na velocidade como nós gostaríamos, mas vem acontecendo. Melhorando. E eu espero que a população continue fiscalizando, apertando, para que mais mudanças nesse sentido que venham para melhorar a qualidade de vida das pessoas e principalmente dos usuários de transporte público. Essa questão aí, Moisés, do semáforo inteligente, no dia 1º de abril, né? Dia da mentira. Dia da mentira. O Luciano Batista estava aqui e falou, que em Santos os semáforos param toda hora, em São Vicente é bem melhor. Eu falei, poxa, Luciano Batista mandando elogio pro Billy aqui, ele ficou todo sem graça e tal, né? Mandar um abraço pro Júnior Bozella, que também está dando uma audiência pro programa aqui, né? Então um abraço pro Júnior Bozella. E essa questão dos semáforos inteligentes para a nossa cidade andar, o trânsito andar melhor, o que você acha? Eu acho que já passou da hora, né? Antes tarde do que nunca, ou antes da eleição do que nunca, né? Ou seja, então tá vindo em boa hora, né? Como a gente vai entrar em processo eleitoral... Tá bravo hoje? Eu não tô bravo. Eu tô aqui rezando, eu tô aqui me concentrando para não falar nada, porque senão depois dizem que a gente está falando mal, né? Do governo, tá falando... Mas tem questões... Não, tá falando a verdade, o Conde elogiou. Exatamente. Falou que é esforço do prefeito, mas já passou da hora. Mas tem questões que eu acho que já mais que passaram da hora. Eu não vou ofender nenhuma outra cidade, então não vou fazer a comparação de Santos com outra cidade. Mas às vezes, quando a gente pensa em mobilidade urbana, a ideia que você tem é que a gente está em outra cidade que não Santos. Ou seja, você não tem acessibilidade, aí você tem essas questões que estão sendo feitas para que você não possa estacionar carros em algumas vias. Eu adoraria poder deixar meu carro e vir aqui para a TV tranquilamente de ônibus, mas não é possível. Ou seja, o tempo que você levaria para chegar aqui na televisão seria muito maior. Aí quando você pensa na qualidade do ônibus, ou seja, fica muito mais inviável de você utilizar, ou seja, não há possibilidade de você utilizar. Essa questão do semáforo inteligente já passou da hora de você inserir. Outro dia eu entrei no Canal 6, 7 horas da manhã. Para ir para uma situação que eu precisava, um compromisso que eu tinha. Canal 6. Canal 6. Joaquim Montenegro. Eu entrei ali no Canal 6, uma quadra depois da praia. Para eu chegar na Ricardo Pinto, eu levei 15 minutos. Que horas? 7 horas da manhã. Mas por que isso? Porque você tem um semáforo ali, um pouco antes do batalhão. Aí você tem um outro semáforo aqui, exatamente ali no Canal 6, e aí você tem um semáforo na Ricardo Pinto. Então, o que é que acontece? O fluxo do Canal 6 que vai virar, ele não consegue, porque quando ele vira ali no Canal 6, então tem um outro semáforo. Tem outro semáforo, fica e aí tem aquele semáforo da Ricardo Pinto. Que você tem que dar sorte, eu sei porque eu moro ali. Você precisa dar sorte, é isso? Você tem que dar sorte de pegar. Eu vou falar com o especialista, então. Do canal de frente do batalhão e o da ponte, os dois abertos. O Rogério já paga na banca. Rogério para na banca, escaleta, quando ele vem ligado, porque se realmente pegar fechado, já pega tudo fechado. É que eu não costumo passar sinal, não passo sinal vermelho. Assim, se você passar, eu acho que você consegue fazer em 10 minutos. Mas eu desafio qualquer pessoa a fazer esse trajeto em menos de 10 minutos nesse horário. Ou seja, é impossível. Então, ou seja, você precisa realmente ter semáforos inteligentes ou acabar com esse monte de semáforo que está sendo colocado. Não só semáforo, mas também você trabalha a rotatória agora. Todo lugar que você vai tem uma rotatória.
e aí você perde a possibilidade de você estacionar, porque você tem 4 vagas do lado esquerdo, 4 vagas do lado direito, aí 4 vagas do lado esquerdo e direito à frente, 4 vagas nas adjacentes, ou seja, porque aí você... Então você perde ali nessa brincadeira 20 vagas de estacionamento. E o pior, a quantidade de batidas, de colisões, continua sendo a mesma, isso dito por um empresário que tem ali o seu estabelecimento funcionando. Então a gente precisa trabalhar com um mínimo de inteligência para que a gente possa verdadeiramente, primeiro, deixar o carro em casa. Porque a gente sai de repente aqui do Gonzaga, está num compromisso no Gonzaga, poderia pegar um ônibus e vir. Se o VLT estiver funcionando, você pode sair, pegar o VLT, descer no canal 2 e vir 5 quadros andando, né? Ainda dá, né? Mas tem que estar funcionando, né? Tem que estar funcionando, né? Não é isso? É isso. Tem que estar funcionando. E a interligação do VLT com outros modais, né? Mas eu acho que é um primeiro passo, né? Eu acho que se ele já ficar pronto, né, em funcionamento, acho que já vai ser um grande... Quando você pensa em interligação... O VLT eu acho que um equipamento espetacular. Eu acho espetacular. Quando estiver funcionando, espero que em breve consiga ampliar o traçado, né? O trajeto seja ainda prolongado, até porque né? não poluente, silencioso, rápido, confortável. O VLT eu acho um equipamento espetacular. E eu já fui, antes dessa bancada aqui, eu era voto contra, que eu era voto a favor do VLT e todo mundo era contra, mas esse trajeto, eu falei, bom, tem que começar de algum lugar. Exatamente, eu também acho. Por exemplo, o Augusto, o Manuel, eles são muito inteligentes, eles falam, eu sou contra. Peraí, então tu quer o que, Augusto? É da praia para o centro? Aí vão falar que o centro já não tem nada. Qualquer trajeto você tem que começar por algum norte, né? Exatamente. Depois você faz outras vertentes. Se você colocasse, por exemplo, da Conselheiro Neves, um exemplo, vamos supor que coubesse, da Conselheiro Neves até o centro. Poxa, mas não atendeu o Vicentino, não atendeu o Porto, que é mais importante. Qualquer lugar que você colocar o primeiro, iam reclamar, entendeu? Então, eu acho que foi bom. São Vicente até o Porto. Depois vai virar aí pela Conselheiro, vai até o centro. Depois você faz outros modais de interligação. Um dia vai até Mongaguá. Exatamente, até o Guarujá, pelo túnel, pela ponte, sei lá, né? Acredito que ele já funcionando já vai ser um grande avanço. Mas se não tiver interligação com os outros modais, para mim ele nasce... mas é a logística, né? Mas para mim ele nasce morto. Se você não tiver essa interligação, mas tem que ter, né? Ela é fundamental, ou seja, não existe previsto, essa interligação está prevista. E aí a gente precisa fazer com que isso verdadeiramente aconteça, porque senão você não tem condição de... Só em São Vicente que não sabe direito, coloca uma rodoviária, não sabe se vai ficar no mercado, se vai ficar em outro lugar, aí São Vicente... Sobre a rodoviária, a Fátima pergunta aqui para vocês, o que vocês acham que essa nova rodoviária de São Vicente, né, embora seja temporária, não pode estragar os prédios públicos, os prédios mais antigos de São Vicente, como a Casa do Barão, enfim. O que eu acho? Eu acho absurdo. Como é o nome dela? A Fátima. A Fátima. Eu acho absurdo. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Vicentino está sendo tratado de qualquer jeito. Isso que eu acho. Eu acho uma falta de consideração com o Vicentino isso está acontecendo. Eu acho que é inconcebível que um gestor público tome uma situação dessa. Perdi a rodoviária por falta de pagamento, aí vou estudar uma alternativa paliativa para um equipamento tão importante como uma rodoviária, num país que infelizmente adotou o modelo rodoviário como matriz. Eu acho um absurdo, eu acho que é uma falta de respeito com o Vicentino isso está acontecendo. É uma vergonha. Minha opinião, é uma vergonha você estar adaptando um outro espaço para transformar em rodoviária sem saber exatamente o que vai acontecer. Desculpa, isso não é administrar, isso não é gerir, isso é uma falta de consideração com o usuário, isso é um desrespeito com o povo vicentino. É isso que eu penso. Você acha que pode estragar porque São Vicente tem aquela área do centro que tem algumas coisas preservadas, sim. E com ônibus, poluição, sempre prejudica, né? Com certeza, e isso é uma falta total e completa de gestão, né? Ou seja, você percebe nitidamente que não há um planejamento, não há uma gestão, não há um trabalho sendo feito, e isso que é o principal, numa das cidades com um dos maiores orçamentos no estado de São Paulo. A gente não está falando numa cidade sem orçamento, sem capacidade de fazer investimentos. Então, ou seja, o que na verdade existe é uma má administração, uma má gestão, né, dos equipamentos públicos em São Vicente. Moisés, 27 meses sem pagar o aluguel do proprietário do imóvel e agora vai adaptar um espaço provisório. Não sabe nem onde vai?
Quer dizer, você está 27 meses sem pagar. O juiz vai despejar a qualquer momento. Você não tem um plano B? E se eu não estou mal aqui, não me recordo mal, se eu não me engano, é o 14º orçamento do Estado de São Paulo. Então não é uma cidadezinha sem orçamento, sem capacidade de investimento. Na verdade, ela está sendo o quê? Ela está sendo mal gerida. Mas hoje já existem lá em São Vicente algumas situações aparecendo para que possa novamente fazer com que o povo vicentino, né, com que a pessoa que mora lá, né, volte a sentir, né, se sentir valorizado, né? Sentir verdadeiramente assim, eu sou de São Vicente, né? Porque hoje quando você vai em São Vicente, você vê aquelas ruas cheias de lixo, né? Você vê aquela dificuldade que está se enfrentando lá em São Vicente, você chega a ficar até com pena, né? Das pessoas que lá, né? Exatamente, ou seja, você passa ali na divisa, ali na praia, você começa a perceber nitidamente, é uma outra cidade, e é só uma sequência ali, praticamente é a mesma coisa. A gente mora aqui em Santos há muito tempo, você nem dá conta, né, que entrou em São Vicente. Você está ali seguindo, mas agora você começa a perceber, né? Você pega o Vicentino que está com a autoestima no chão, pô. Você pega aquele canal do Catiapuã, os canais do Catiapuã, o que é aquilo? Mais de 10 anos. Aquilo é uma questão de saúde pública. Aquilo quando enche, leva aquela sujeira toda, aquilo, poxa, 2016. Nós temos a tecnologia da construção civil, hoje domina essa tecnologia para acabar com uma porcaria de um canal aberto daquele jeito. Aquilo influencia diretamente milhares de famílias. O que é isso? Mais de 10 anos para resolver um problema desse. E eu não estou falando como uma situação complexa, como é aqui na Zona Noroeste, as enchentes, que tem o Santos Novos Tempos, que é um projeto muito mais complexo. Nós estamos falando de um canal ali aberto. 10 anos. Mais de 10 anos. Que é isso? Eu acho uma vergonha. Eu acho que é um desrespeito. Aqui vai para o Vicentino a mesma, voltando à intervenção que eu fiz no início do programa. Você tem o mecanismo de transformação na sua mão. Saiba exercê-lo agora no pleito de outubro. O João de Saboá, abraço a todos da mesa, programa muito bom. Em Brasília já começa a Feira Livre. Qual e quando será a hora da xepa? João Luiz do Saboa. Tá? Em virtude da venda de cargos e, como o Rogério falou, deputados de baixo clero com muitas prerrogativas aí de emprego, de verbas para quem for votar, para quem não for, né? Eu acho que quem está se aproveitando desse sistema, aproveita, viu? Aproveita porque assim, isso vai acabar. Assim, isso vai ficar claro nessas próximas eleições, eu acho que vai ficar mais evidente ainda nas eleições de 2018, ou seja, quem tiver trabalhando com a ideia de seguir dentro dessa velha política, dentro desse velho escopo da política, né, onde tudo pode, onde tudo é possível, onde as pessoas devem fazer mesmo assim, troca, né? Ou seja, então eu dou uma coisa aqui, recebo uma coisa ali, para mim isso acabou. Ou seja, ou a gente vai fechar as malas e vamos morar em outro país, o que eu não quero, o que eu não vou fazer, eu sou santista, eu amo minha cidade e vou permanecer aqui. E eu tenho certeza que aquelas pessoas sérias que realmente gostam da cidade, que realmente gostam do nosso país, vão fazer o possível para entrar dentro da política, para participar desse processo e para transformar verdadeiramente aquilo que precisa ser transformado. Porque do jeito que está, não dá mais para ficar. Então essas pessoas que estão aí se aproveitando desse momento, aproveita mesmo porque assim, esse momento está acabando. Rogério Conde, muitas participações aqui, 28 pelo WhatsApp, né? Parabéns pelo programa e volte sempre aqui. Obrigado, Filete, pela oportunidade, a você, telespectador que nos assistiu até agora. Agradeço bastante, Moisés, foi um prazer dividir a bancada com você e espero que todos tenham um final de semana, um resto de semana aí bacana, e quero também aproveitar rapidinho para convidar todos que nós vamos fazer um evento, o Briosa Sport Bar, na Associação Atlética Portuguesa Santista, sexta-feira, a partir das 21 horas. Dia 15, né? Dia 15, vai ser muito bacana, vai ter uma banda, enfim, todos que tiverem interesse, nós temos convites à venda na secretaria. É Portuguesa Sport Bar, é isso, né? Vai ser Briosa Sport Bar. Briosa Sport Bar, tá. Lembrando que dia 14 é o aniversário do Glorioso Santos também, né? Dia 14 agora na quinta-feira. Moisés, é um prazer ter você aqui no programa, volte sempre, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar discutindo situações importantes aqui da nossa região, né, e também do país. Foi um prazer fazer o programa pela primeira vez com o Conde, né, nunca tinham tido essa oportunidade. Foi meu. E obrigado, Filete, mais uma vez pelo convite.
Boa tarde, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.